Outono de 1944. Na pequena cidade de San Isidro, interior do Paraguai, o mundo de Helena, 29 anos, havia encolhido até caber dentro de uma casa de adobe, com janelas pregadas por dentro e cortinas grossas bloqueando qualquer fresta de luz. Lá fora, o ar cheirava a fumaça e medo. As estradas de terra por onde antes passavam carroças e crianças descalças, agora eram cruzadas por caminhões militares de bandeiras que ninguém ali, de verdade, conhecia. Primeiro vieram os soldados estrangeiros que falavam alemão, botas pesadas, olhares frios. Depois, rumores de que outro exército se aproximava, vindo do sul, atravessando fronteiras, colinas e rios. Um exército de brasileiros. Por anos, Helena crescera ouvindo sussurros sobre o Brasil, alguns cheios de inveja pelas cidades grandes e pela riqueza distante, outros carregados de rancor antigo, herdado de histórias da Guerra do Paraguai que sua avó contava à luz fraca do lampião. O passado, como um fantasma, nunca tinha realmente ido embora. Mas naquela guerra nova, em um mundo que queimava do outro lado do oceano, surgiu uma propaganda diferente. Ela não vinha apenas dos velhos ressentimentos, mas das vozes dos novos donos das ruas. Os alemães, os colaboradores, os homens de uniforme que tomaram a escola, a igreja, a rádio local. Nos alto-falantes improvisados na praça, uma voz metálica, com sotaque duro, repetia: os brasileiros são indisciplinados, mestiços, saqueadores. Onde entram, deixam caos. Não trazem libertação, trazem desonra. Cartazes começaram a aparecer nas paredes descascadas das casas públicas. Em um deles, Helena viu um desenho mal feito de um soldado de pele escura, dentes exagerados, olhos animalescos, segurando pelo braço uma mulher paraguaia, pálida e em prantos. A legenda, em letras grosseiras, dizia: "Es esto lo que quieres para tu família?" Helena lembrava da sensação no estômago, um nó de raiva e pavor misturados. Ela agarrou a mão da filha, Lucia, de 7 anos, e a puxou para longe do cartaz, como se a imagem pudesse, por si só, contaminar a menina. Agora, meses depois, as palavras daquele papel mal impresso ecoavam em sua cabeça, enquanto ela se encolhia no canto do quarto, junto da mãe idosa e da filha assustada. O som que vinha da estrada não era mais o dos caminhões alemães. Era outro, mais grave, mais longo, motores que ela não reconhecia. Lucia apertou os olhos, ouvindo o barulho de veículos parando, portas batendo, vozes se misturando lá fora. O medo tinha cheiro, cheiro de suor frio, de madeira velha e de silêncio forçado. "Mamá, sonelos?" sussurrou a menina. Helena não respondeu. O coração batia tão alto que parecia ecoar nas paredes. A mãe, sentada na cadeira de balanço, murmurava uma oração em guarani, pedindo proteções que pareciam pequenas diante de soldados, que, segundo diziam, eram monstros. Os passos pesados aproximaram-se pela rua de terra. Primeiro, o som das botas. Depois, algo mais estranho. Risadas. Não eram risos de deboche, mas gargalhadas soltas, como se alguém tivesse contado uma piada no meio de uma marcha. Aquilo confundiu Helena. Monstros não riam assim, pensou, quase irritada, como se aquela humanidade súbita fosse uma afronta à imagem que haviam plantado em sua mente. A batida na porta veio seca, como um tiro. "Casa!" Uma voz gritou, em espanhol quebrado. "No tengan miedo." O sangue de Helena gelou. Ela puxou a filha para trás e fez sinal para a mãe ficar em silêncio. A batida se repetiu, dessa vez mais suave. "Senhora, nós não perigo." Aquela mistura de línguas bateu em seus ouvidos como algo impossível. A propaganda nunca tinha dito que monstros falavam espanhol. Muito menos que pediam, quase com respeito, para alguém não ter medo. Quando a porta finalmente se abriu,
A luz do fim de tarde inundou o cômodo escuro. Helena fechou os olhos por um instante, certa de que o pior estava para acontecer. Imagens do cartaz voltaram à sua mente. Mãos grossas, gritos, humilhação. Mas o que ela viu, quando enfim criou coragem de olhar, não combinava com nenhum daqueles quadros de horror. Na soleira, recortado contra o céu avermelhado, estava um soldado jovem, suado, o rosto coberto de poeira e cansaço. A pele era morena, de um tom que Helena só tinha visto em alguns peões, que passavam pela região na época da colheita. O uniforme, surrado, trazia uma bandeira verde, amarela e azul no braço. O rifle, em vez de apontar para dentro da casa, repousava no ombro, com a ponta para o chão. Os olhos do soldado não eram de luxúria, raiva ou desprezo. Havia ali algo que Helena não esperava encontrar em um homem que vinha da guerra. Pena. Ele deu um passo para trás, como se quisesse ficar longe o suficiente para não parecer ameaça. Virou o rosto e falou algo em português para alguém lá fora. Outro soldado se aproximou, mais velho, pele clara, bigode ralo, suor escorrendo pelo pescoço. Senhora, começou ele, em um espanhol torto, procurando as palavras como quem tateia no escuro. Nós outros, Brasil, não venimos para ser mal. Solo mirar, comida, água, ustedes. O primeiro soldado, o jovem de pele morena, se abaixou devagar, com um cuidado quase exagerado, como se cada movimento pudesse disparar o pânico dentro daquele pequeno mundo de tijolos de barro. De sua mochila, tirou uma lata de carne, um pacote de bolachas e algo que parecia para Helena pertencer a outro universo. Uma pequena barra de chocolate amassada. Ele colocou tudo no chão, perto da porta, e recuou 2 passos, levantando as mãos vazias, dedos abertos, num gesto silencioso de rendição. Helena olhou da comida para o rosto do soldado. Aquilo não fazia sentido. O monstro do cartaz não deixaria os presentes no chão, nem se afastaria para dar espaço. O monstro não teria olhos tão cansados, tão humanos, nem teria medo de assustar uma criança. Lucia, com toda a coragem inocente que só uma menina de 7 anos pode ter, deu 2 passos à frente. Os olhos dela não carregavam anos de propaganda, apenas fome. Ela pegou o chocolate com dedos trêmulos, como se aquilo fosse desaparecer a qualquer momento. O soldado de pele morena sorriu, um sorriso tímido, como se também estivesse sem jeito. Chocolate, disse devagar, como se ensinasse uma nova palavra. Para Ninha. Lucia sorriu de volta. E naquele instante, algo invisível se quebrou dentro de Helena. Não era apenas o medo. Era toda uma construção de ódio que, por anos, tinha sido alimentada por vozes que ela nunca tinha visto. Naquele fim de tarde, no interior do Paraguai, o inimigo ganhou um rosto. E era um rosto absurdamente comum. Os dias seguintes transformaram San Isidro em algo que ninguém ali poderia ter previsto quando os caminhões com bandeiras brasileiras surgiram pela estrada. O grupo de soldados montou um acampamento improvisado perto da praça central, onde antes as crianças brincavam de roda. As mulheres paraguaias, inicialmente, observavam de longe, pelo vão das janelas ou por trás de portas entreabertas. Esperavam o momento em que toda aquela postura contida fosse apenas fachada, o instante em que a selvageria prometida pela propaganda enfim emergiria. Mas ela não vinha. Em vez de invadirem casas, os soldados brasileiros foram atrás do poço que os alemães haviam danificado ao recuar. Passaram horas tentando consertar a bomba de água, misturando palavrões em português com risos nervosos e tentativas de explicar, em um espanhol rudimentar, o que estavam fazendo. Uma tarde, Helena viu algo que a deixou totalmente desconcertada. Um dos soldados, negro, alto, com as mãos enormes, não estava carregando armas nem dando ordens. Ele estava sentado no chão, no meio da rua,
com uma agulha na mão, tentando consertar o vestido rasgado de uma menina. A mesma menina que dias antes chorava sem parar, porque o único vestido bonito que tinha ficara preso em um prego na cerca. O soldado, com a língua presa entre os dentes, fazia o possível para passar a linha pelo buraco minúsculo da agulha. As outras crianças riam, apontando, e ele ria de volta, sem se ofender, fingindo que aquilo era a missão mais séria da guerra. Mais tarde, naquela noite, Helena o veria chorar em silêncio, ao olhar para uma fotografia amarelada que tirou do bolso. A imagem, de uma mulher com um bebê no colo, tremia nas mãos calejadas. Ele aguardou rapidamente quando percebeu que alguém o observava, como se mostrar saudade fosse, de alguma forma, mais vergonhoso do que mostrar medo. Onde estavam os monstros? Essa era a pergunta que começou a circular entre as mulheres de San Isidro. Primeiro como um pensamento tímido, depois como um sussurro compartilhado na fila do pão, mais tarde em conversas mais longas, à sombra das árvores da praça. Os relatos cresciam. Ele me ajudou a carregar água. Ele dividiu a comida comigo. Ele arrumou o telhado da minha casa quando a chuva começou. A palavra brasileiros, que antes chegava à boca carregada de desconfiança, começou a vir acompanhada de outras. Educados, cansados, gente buena. Gente buena. A expressão pegou rápido. Em pouco tempo, atravessou as casas, cruzou as porteiras, subiu as estradas de terra e desceu até as margens do rio. As mulheres de outras vilas, ainda dominadas pelo medo, perguntavam, incrédulas, "E los brasileiros? São tão malos como dizem?" As de San Isidro respondiam, sem saber que estavam, naquele momento, cavando uma trincheira contra toda uma máquina de ódio. No, são gente buena. Na convivência forçada, a curiosidade, como sempre acontece quando a fome imediata dá lugar a outras fomes, começou a se impor. Os soldados, longe de casa, ansiando por qualquer coisa que lembrasse normalidade, arrumavam desculpas para conversar. As mulheres, vítimas de um mundo que tentara transformá-las apenas em reprodutoras do medo, começaram a fazer perguntas. As noites em San Isidro mudaram de som. Em vez do silêncio tenso de antes, a música começou a se infiltrar pelas paredes. Praticamente todos os dias, em algum momento, um violão surgia de algum canto do acampamento brasileiro. A princípio, eram apenas canções baixas, quase tímidas, falavam de saudade, de uma terra distante, de um cheiro de mar que ninguém ali jamais havia sentido. As mulheres ouviam, sem entender as palavras, mas o tom elas entendiam. Era o tom de quem sente falta. Do mesmo jeito que elas sentiam falta de uma vida em que não precisassem esconder filhas quando caminhões passassem na rua. Com o tempo, alguns versos foram traduzidos, meio no improviso, misturando português com espanhol e guarani. O riso começava sempre da mesma forma. Um soldado tentando explicar uma metáfora, uma mulher tentando repetir um verso difícil. Ver homens armados, que passavam o dia entre trincheiras e patrulhas, à noite sentados no chão, cantando, parecia uma contradição impossível à lógica marcial que o fascismo tentara impor. A propaganda havia dito que aquele tipo de música era coisa de gente inferior, degenerada. Mas ali, na praça principal, sob um céu estrelado, aquelas canções eram a única coisa que lembrava a todos que ainda existia algo no mundo além da guerra. Romances nasceram, inevitavelmente, nem todos forjados apenas pela gratidão ou pela solidão, ainda que esses sentimentos estivessem sempre presentes. Alguns surgiram porque, por baixo de uniformes e vestidos gastos, ainda havia corações que batiam no mesmo ritmo. Uma jovem professora da escola, Marta, passou a se encontrar, sempre que podia, com um cabo brasileiro que tentava aprender palavras em guarani. As conversas deles eram um mosaico de línguas, português torto, espanhol improvisado
e expressões que só eram compreendidas pelo olhar. Uma viúva, ainda jovem, encontrou em um soldado negro, de sorriso fácil e mãos cuidadosas. Um tipo de gentileza que nunca tinha recebido de homens do seu próprio povo. O relacionamento deles era um desafio a tudo que haviam sido ensinados a temer. Para ela, significava enfrentar o julgamento silencioso das vizinhas. Para ele, era a oportunidade de ser visto não como um corpo descartável, mas como alguém digno de ser amado. Cada uma dessas histórias era, por si só, um ato de resistência. Não contra um exército visível, mas contra um inimigo mais sutil. A ideia de que o outro, por ser de outro lugar, outra cor, outra língua, era menos humano. Para os próprios soldados brasileiros, San Isidro também se tornou um espelho inesperado. Muitos deles, acostumados a serem tratados com descaso em seu próprio país, principalmente os mais pobres, os negros, os mestiços, foram empurrados, quase à força, para o papel de heróis. Ali, eram os libertadores. As crianças os seguiam pelas ruas de terra, chamando-os de soldaditos. As senhoras mais velhas insistiam em lhes dar mate, pão, frutas, o pouco que tinham, como uma forma de agradecer pelos latidos de medo que haviam diminuído desde que os caminhões com bandeiras estrangeiras de fato perigosas foram embora. Essa inversão era tão estranha para eles quanto para as mulheres paraguaias. No Brasil, muitos ainda voltariam a ser apenas trabalhadores sem nome, anônimos em filas de fábrica ou nas esquinas das cidades grandes. Mas ali, naquele recorte estreito de tempo e terra, eram gente buena. Helena sentiu isso de forma brutalmente clara, em uma manhã de chuva, quando tudo parecia prestes a desmoronar. O telhado da casa, já gasto, começou a ceder. A água infiltrava pelas frestas, caindo em gotas grossas sobre a cama de sua filha. Ela começou a tentar arrastar móveis sozinha, com a mãe reclamando de dor nas costas e Lucia abraçada a uma boneca de pano, tentando não chorar. No meio do caos, alguém bateu à porta. Ela pensou por um segundo que fosse outro problema, mais um peso. Mas, quando abriu, encontrou o mesmo soldado jovem de pele morena que semanas antes havia deixado o chocolate no chão. Sem dizer nada, ele olhou para o teto, olhou para as bacias espalhadas, entendeu a situação em um instante e desapareceu. Voltou minutos depois com 2 tábuas, pregos na boca e um martelo. Subiu no telhado embaixo da chuva, escorregando, xingando baixinho em português, mas se recusando a descer até terminar. Quando finalmente desceu, encharcado, encolhendo os ombros contra o vento frio que atravessava o tecido do uniforme, fez apenas um gesto com a cabeça e começou a ir embora. "Espere", Helena chamou. "Por que usted hace esto?" Ele parou, pensou por um momento, procurando mais uma vez palavras emprestadas de um idioma que não dominava. Por fim, falou devagar, quase como se estivesse ensinando uma criança. "Porque guerra já faz muito. Monstro. Sí, eu também viro. Monstro. Que queda?" Helena sentiu o chão se afastar por um instante, não porque a frase fosse perfeita, mas justamente porque não era. Aquele homem não era um herói de livro, não tinha discursos prontos, era apenas alguém se recusando, com teimosia, a se transformar naquilo que o mundo parecia exigir dele. Anos depois, ela escreveria em um caderno velho, guardado no fundo de um baú. "Nos dijeron que los monstruos venían del sur. Nos dijeron que tenían la piel mezclada, la lengua extraña, el corazón salvaje. Pero cuando por fin llegaron, descubrimos que los monstruos no tenían uniforme. Los monstruos eran las ideas que habíamos permitido entrar en nuestra casa mucho antes que ellos. Quando a guerra terminou, os caminhões brasileiros partiram como haviam chegado, entre poeira e motor. Houve lágrimas,
promessas de cartas que quase nunca seriam escritas, abraços que duraram tempo demais para serem apenas de gratidão, acenos que hesitaram antes de se despedir de vez. San Isidro voltou a ser um ponto perdido no mapa, uma cidade pequena demais para os livros de história. Os monumentos erguidos em capitais distantes não contariam o que aconteceu ali. Os grandes discursos não mencionariam a barra de chocolate, o vestido costurado, o telhado consertado embaixo de chuva, mas as mulheres lembrariam. Elas contariam aos filhos e netos sobre o dia em que o medo ganhou rosto, e não era o rosto que a propaganda tinha pintado. Contariam dos soldados que cantavam à noite, dos que tremiam de saudade, dos que tinham medo de assustar crianças, dos que desviavam o olhar por respeito e não por vergonha. Enquanto o mundo, ansioso, corria para esquecer as complicações da guerra, elas se tornaram as guardiãs de uma verdade incômoda. A ideologia do ódio não resiste ao contato prolongado com a dignidade humana. Um cartaz consegue criar um monstro na imaginação, mas não consegue mantê-lo vivo diante de um homem que carrega a lenha de uma viúva sem pedir nada em troca. Uma voz metálica de rádio consegue pregar superioridade ou degeneração, mas suas palavras se desfazem quando alguém divide seu único cobertor com quem treme de frio. Para o Paraguai, aquela história nunca seria um capítulo oficial em nenhum livro importante. Para o Brasil, seria mais uma memória perdida em uma guerra maior que qualquer fronteira. Mas para Helena, para Marta, para Lucia, para tantas outras mulheres de San Isidro, aquele período curto e intenso foi uma libertação dupla. Foram libertas da presença concreta de soldados estrangeiros que tomavam sua terra, mas também foram libertas de algo mais profundo, a prisão mental que as tinha ensinado a temer antes de conhecer. Os soldados brasileiros, com todas as suas falhas, contradições, sotaques e cores, não lhes deram apenas comida e proteção. Devolveram-lhes algo que a propaganda havia roubado: a capacidade de ver o outro como gente. No fim das contas, essa talvez tenha sido a maior vitória em San Isidro. Não a vitória de um exército sobre outro, mas a vitória silenciosa de pequenos gestos sobre grandes mentiras. As mulheres paraguaias esperavam monstros. Em vez disso, encontraram homens. E, por meio deles, descobriram algo ainda mais inesperado: que a alma de uma nação não cabe em nenhum cartaz, em nenhum discurso, em nenhuma bandeira. Ela se revela de verdade nos momentos em que alguém, podendo ser monstruoso, escolhe teimosamente continuar humano.